Tô bem, e você? Tô bem também, graças a Deus. Boa tarde, Oi, professor. Boa tarde, Dulce, tudo bem? Tudo bem? Ah, que ótimo, que oi, alegria ter professor, você boa aqui. tarde. Olá, Marisa. Firmes e Boa tarde. fortes. E aí, Felipe? Bom, Felipe, tu, boa tu tarde. organizou. Olá, Hanna, tudo bem? Hanna, pessoal, a gente vai, talvez, ter alguns alunos da equipe Mirim aqui hoje. Eu saio, se quem quiser entrar para ver como é, já vou plantar a semente nos pequenininhos lá da equipe Mirim. Já tô vendo que Paula tá aqui. Organizei sim a Talvez. casa. Ah, show de bola. Tu mesmo vai apresentar, né? Aham, Então, Felipe, tu grava, porque. Acho que tu grava, né? E me manda depois. sim, eu tô gravando. Ah, já tá gravando. Pronto, tá Isso. ótimo. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao Clube do Livro. De verdade, é um dos momentos assim mais esperados, porque a leitura impactou muito a minha vida e eu quero levar isso para todos os meus alunos. Eu já falei, pessoal, lembrei agora que eu reuni a equipe olímpica que está no medalheiro lá na nossa escola. Eu falei, pessoal, todo mundo precisa estar lendo. Todo mundo precisa ler um bom livro, porque é isso que vai fazer a diferença na vida de vocês. Se juntar a boa leitura com as Olimpíadas, não tem como você não crescer. Então, abracem de verdade a boa leitura, tá bom? Felipe vai estar organizando aqui a ordem de apresentação dos livros e tudo mais. Já Ah, sim. agradeço a Felipe, que sempre se coloca à disposição para estar ajudando aqui no Clube do Livro. Fiz o convite a ele, ele aceitou. E eu preciso de vocês. Eu não consigo fazer tudo sozinho. Deixa eu só ver aqui se está tudo ok aqui. Porque tem as crianças pequenas. Felipe, a gente faz o seguinte. Se os pequenos entrarem, a gente deixa eles, acho que para o final, se algum quiser mostrar algum livro, tá bom? Tá bom. A gente segue a sequência. Talvez eles. Eu não sei se eles vão entrar. Eu dei a sugestão. Hoje eu já fiz o treinamento com eles de manhã. Eu disse, pessoal, quem quiser entrar para participar, para olhar, mas aí eu vou dizer, não, pessoal, quem quiser apresentar algum livro aí pode mostrar também, que alguns já estão lendo, viu? Isso é muito bom. Mas vamos lá, pessoal, vamos lá. Ah, Felipe sim. apresenta vocês. Já Pode posso. ficar à vontade, viu, Felipe, para Ah, tá, já posso conduzir. apresentando então. Isso. Tá aqui, vou começar aqui apresentando aqui a tela normal. Daí eu já vou aqui pro a nossa apresentação aqui. Então, vamos ali apresentar. Tá aqui. A gente vai começar aqui o Clube do Livro, o terceiro encontro. Que daí a gente vai fazer assim como sempre. Então aqui primeiro, eu sempre deixo aqui primeiro o objetivo do clube, né? Que é a gente trocar conhecimento e experiências, fazer novas amizades, aprender coisas novas com participantes e incentivar a novos caminhos, que a leitura é um hábito muito bom. Felipe, Oi? volta só para me tirar uma foto aqui do primeiro. Só para Ah, me sim, tirar uma foto do primeiro, por gentileza. tá. Depois eu vou postar. Hoje não teve tempo de postar tudo que eu já fiz hoje. Mas quando terminar, pronto. Acho que deu certo, pode seguir. Sim, tá. Então, aqui eu vou ter o objetivo aqui do clube, né? Daí aqui eu vou ter o roteiro do encontro, que é que cada participante iria indicar de um ou mais livros, escolherá um livro para falar sobre ele. Eu coloquei aqui para eu colocar depois para as pessoas lerem e conseguirem comentar bem. Daí você pode falar sobre o título e autor, do que se trata o livro, o que você aprendeu, a mensagem do autor, o que você acha e por que você indica. Que é para conseguir se orientar bem. Daí eu fiz aqui a ordem da apresentação, que seria a lista de presença. Então aqui, eu coloquei aqui, todos que colocaram no grupo, daí eu coloquei aqui, que daí seria aqui todos os nomes, que eu coloquei pela ordem ali, e também por qual livro. Daí, eu queria fazer os agradecimentos aqui da nossa pequena apresentação, e agradecemos muito por se juntarem a nós. Então, eu passo, então aqui, primeiramente,
eu começaria, né? Só que eu estaria aqui na ordem. Eu posso começar? Pode ficar à vontade, viu, Ah, Felipe? tá. Então eu vou aqui Dando no... umas fotos aqui só para registrar. Isso. Deixa que eu colocar a janelinha do Meet aqui. Pra poder conseguir conversar aqui. Aí. Acho que ficaria... Deixa eu... Aí. Então aqui eu vou começar a falar sobre o livro Aprendiz de Inventor. Que eu vou colocar aqui pra poder Tua ler. imagem está aparecendo, Felipe, ou não? Oi? Porque eu não estou vendo aqui, eu não tô vendo aqui tua imagem. É da apresentação? Peraí. Não, tu mesmo. Tô vendo só o mimo aí, o gato. Ah, tá. Esqueci de ligar a câmera. Ah, sim, tava... Aí, agora dá... Agora fica melhor. Ah, o Mimo tava aqui antes, mas daí saiu. Nem participou do encontro. Mas tá. Então aqui, eu vou falar aqui sobre o aprendiz de inventor, que eu não consigo ver a minha câmera, mas consegue ver bem? Deixa eu só tirar uma foto, segura aí. Dá pra ver. Pronto. Pode seguir, Felipe, pode continuar. Tá. Deixa eu tirar outra, porque aqui, vou arruar aqui, peraí, ou foi que travou aí, sei lá. Acho que deu certo, vai, continua. Tá, aqui nós temos aqui. Eu vou falar aqui primeiro sobre sobre o título, né, que é Aprendiz de Inventor, que esse que é aquele que ele tá na capa, ele seria um menininho, que ele é muito fascinado por invenções e por tudo que acontece no mundo ao redor dele. Então, ele já tem esse fascínio sobre tudo, então por isso ele já tem o título, Aprendiz de Inventor. Daí, o autor, ele é João Anzanello Carrascosa e ele ainda é um autor vivo. E que eu até já vi algumas publicações dele. Daí, assim, do que se trata o livro? Ele é um livro, assim, meio que de ação, aventura, também de aprendizados, um pouco de suspense. Então, é um livro muito que eu indico. Assim, porque a gente tem... primeiramente, ele é um menininho que não é dado um nome certo pra ele, que ele é muito fascinado pelos sons do que acontece, tipo, o despertador, tipo, tudo que acontece, ele quer saber o significado daquele som. Então, ele vasculhou pela cidade, por todos os lugares, e daí ele encontra um inventor, que ele inventava muitas coisas. Daí ele tocou a campainha, o inventor atendeu, eles começaram a conversar, a falar. Daí, ele já chegou no ponto que daí ele falou se ele tinha alguma coisa relacionadas a decifrar frases, sons, assim. Daí, o inventor falou que ele tava montando, mas ele tava desistindo do projeto. Daí, ele chegou ali e o inventor, e daí, ele já quis comprar o projeto, daí o inventor começou a montar. Daí, enquanto isso, o inventor ele apresentava todas as invenções dele. Muitas invenções, tipo um incubador de ideias, também oráculo, também pra... porque ele consegue saber se a sua ideia tem um futuro ou não. Então, ele, assim, ele tinha muitas invenções, milhares, assim, de invenções, porque as pessoas batiam na porta da casa dele, e daí ele vendia, assim, tipo, ele vendia, daí ele fabricava, tipo, a pessoa pedia, daí ele fazia a invenção, daí a pessoa voltava, que ele era o melhor inventor da região. Daí ele começou a vasculhar, daí ele achou tão legal que daí ele perguntou se ele poderia ser um aprendiz de inventor. Daí assim, daí quando ele falou que ele queria ser um aprendiz de inventor, o inventor que ele fez uma proposta, assim, tipo, o que ele deveria fazer para ser um aprendiz de inventor. Então, ele falou que tipo, tinha que começar a pensar nas invenções. Também ele demonstrou, ele fez alguns ensinos, assim. Daí, só que daí já tava tarde. Daí ele voltou para casa com muitas invenções, assim, para ele desmontando ali, aprendendo tudo. Daí,
era combinado para ele voltar para casa dele no outro dia sobre as invenções. Mas só que daí no próximo dia que ele foi, é que ele foi tão cedo assim, mas ele nem percebeu. Tipo, ele foi ali, procurou, ele não achou. O inventor procurou pela cidade pedir informação, ninguém sabia aonde que ele estava. Daí ele começou a vasculhar, ele colocou as ideias dele na incubadora de ideias, daí ele chegou numa conclusão. Ele achou um óculos que poderia mudar ele de mundo. Daí ele foi ali pro mundo da poesia, que é a Terra do Lá, porque ele utilizou os óculos da poesia e foi pra Terra do Lá, que é uma terra onde tem muitas coisas perdidas, assim, que ele perdeu cartuchos, folhas, tudo, dinheiro, carteira, tudo que se pensar, ele até encontrou a cabeça da mula sem cabeça ali, de tanta coisa perdida que tinha ali, que ali seria a terra das coisas perdidas. Daí ele começou a vasculhar, pedir informações, usar o decifrador de sons que ele pegou, ele conseguiu, ele por um tempo, pra ele conseguir, ele conseguiu conversar com um cachorro com o decifrador de sons. Daí ele foi pegando informações sobre que ali tinha sentimentos, tinha esperanças na Terra do Lá. Daí ele pegou tantas informações que daí ele não achou. Depois de pegar tantas informações, ele ainda não conseguiu achar o inventor. Daí ele ficou tão exausto que ele procurou teoricamente pelo mundo inteiro e não achou o inventor. Então ele voltou ali pro mundo real, tirou os óculos da poesia. Daí ele foi lá, enquanto ele tava saindo, ele resolveu voltar, acho que buscar uma invenção, uma máquina ali. Daí quando ele viu, acontece que o inventor todo esse tempo, ele tava no sótão. Ele tava fazendo uma invenção no sótão. Então, é porque ele não conhecia o sótão. Então, ele teoricamente teve que passar tudo por isso. Acredito que seria dias preso nessa terra do Lá. Daí, ele se viu que ele só tava ali. Daí, ele perguntou por que ele não via mais. Daí, eles se explicaram. Daí, nesse meio tempo, na Terra do Lá, ele teve ideia de muitas invenções. Daí, ele acabou criando a invenção dele. Que daí ele juntou todas as ideias que ele teve, os conhecimentos. Daí, ele começou a colocar as ideias no papel. E daí, o livro seria esse, né? Daí, Então, o que eu aprendi com o livro? Que, tipo, às vezes você pode procurar por muitos lugares, mas só que daí você vê a coisa que você procurava estava num lugar tão simples que você nem imaginava. Então, a mensagem do autor é sobre esse menininho que ele é muito fascinado, né? Por isso, e eu acho que seria sobre isso e isso. E o que eu achei do livro foi sensacional. Eu li esse livro, até mostrando aqui como é que ele é por dentro. Aqui, ele tem escrito, às vezes ele tem alguns desenhos, algumas representações. E é muito legal. E eu indico o livro, assim, é pra todos com hábito legal de leitura, que tipo, querem ler, querem saber o que passam aqui nessa coleção. E eu recomendo muito. E seria isso. Se alguém quer ter alguma observação, uma dúvida, pode falar. Não, Felipe, parabéns, achei muito legal, muito mesmo. E, pessoal, que a gente nunca perca esse espírito de aprendiz, de alguém que está na busca sempre. Quando eu falei isso em sala de aula, né? Quando a gente, de fato, quer aprender, a gente tem que buscar. Tem que ter esse espírito de aprendiz, de ir atrás, de dar o melhor, de se doar, porque vale muito a pena, tá bom? Então, que vocês tenham, que eu tenha, né? Que eu não me perca em relação à busca, essa busca incessante em estar aprendendo sempre. Felipe, gostei muito. Pessoal, se alguém quiser partilhar, fica à vontade também, se quiser falar, se alguém já leu também esse livro. Eu não conhecia, tá bom? Eu não conhecia. Mas é muito legal. É muito legal. Quer falar, Marjorie? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. E, olha, mesmo tendo chegado um pouquinho atrasada por um imprevisto aqui, o que eu consegui ouvir foi incrível.
Parabéns, Felipe. Ainda não li esse livro, mas já vou me preparar para ler, já vou É bem botar na minha legal. lista de. Tô muito animada para quando eu for ler. Eu queria elogiar, sim. Você fala muito bem. Obrigado. Show de bola. Show de bola. Então, o primeiro livro da nossa tarde está aí. Como é o nome? Aprendiz de um Inventor. Né? E aí, pessoal, a importância de um mestre. Ele tinha um mestre, uma pessoa que vai orientar. Pessoal, tenham referências. Se eu perguntar para vocês hoje, quem são as 5 pessoas que você mais escuta, que mais você acompanha? Pronto, essas pessoas estão sendo as suas referências hoje. Busquem referências. Não tem como a gente se tornar muito bom em algo sem antes começar a imitar. Você tem que começar a imitar alguém que você admira. Imitar o jeito, a forma de falar, enfim. Comece a imitar e a partir da imitação você vai se tornando alguém melhor ao ponto de depois você começar a ter o seu próprio contorno, a sua própria personalidade, enfim, uma força no mundo, entendeu? Uma força no mundo. Nós estamos nesse mundo para marcar história. Ontem eu falava para meus alunos, vocês vão sair da escola, né, da Escola Maria Virgem. O que é que vocês vão deixar? Quando alguém perguntar daqui a 5 anos, o que foi que vocês fizeram? Eu passei o dia na escola. Não, assim, o que foi que tu fez na Escola Maria Virgem? Eu passei o dia todo, Não, o que tu fez na Escola Maria Virgem? Qual foi a marca que tu deixou? Qual história tu escreveu lá? Tá entendendo? A gente não pode passar pela vida sem deixar uma marca aonde a gente passa. Tem uma frase de São José Maria Escrivá no livro O Caminho, vou até pegar aqui, é um livrinho bem pequenininho, que diz, deixa eu ver se eu acho. Esses livrinhos aqui, pessoal, de reflexão, ó. Eu leio todo dia de manhã, terminei esse, O Caminho, e aí eu tô lendo esse agora. São frases que a gente tem que meditar, ó. Forja, do mesmo autor. E tem outro livro que se chama Suco. Mas ele diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui para não errar. Sobre deixar rastro na vida. E esse livro que o Felipe estava lendo me faz refletir, ó. Que a tua vida não seja uma vida estéril. Ser útil, deixa rastro. Ok? Ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. Pessoal, por onde a gente passar, a gente tem que deixar rastro. Escrever uma bela história. Ok? Deu para entender? Enfim, aqui eu me empolgo às vezes com os livros, mas vamos lá, vou deixar vocês falarem. Felipe, quer falar alguma coisa? Alguém mais quer falar? Eu acho que por minha parte, acho que poderia ser isso mesmo. Tá ótimo, Felipe. Gostei demais. Vamos para o... Tio, tem um livro aqui. Hein? Michel, tem uma sequenciazinha aqui, aí você vai só aguardar, tá bom? O Felipe, ele vai falando o nome, aí no final vai ser o pessoal da equipe Mirim. Se tiver alguém que quer falar, vai ser vocês, tá bom? Vai lá, tem uma sequenciazinha aqui. Então aqui, ali no grupo ficou o Nicolas Santos. Ele tá aqui na chamada? Sim, Nicolas. Ah, tá. Nicolas, vai lá. Tá aparecendo minha câmera? Sim. Ah, tá bom. Eu sou o Nicolas Santos Pantoja, vou falar aqui do livro da Malala, a menina que queria ir para a escola. Tá aparecendo aqui nada. Deixa eu... Aqui, agora tá aparecendo. Esse livro aqui, ó. Ele conta a história da... Deixa eu só tirar uma foto logo, Nicolas. Estou segurando ele. Não vou esquecer. Se eu esquecer, pessoal, me lembrem. Tá bom, Felipe? Qualquer pessoa pode lembrar. Deixa eu só tirar para mim. Malala. Show. Já tirei, Nicolas. Pode ficar à vontade. Tá bom, obrigada. O livro conta a história da Malala, uma menina paquistã que vivia no Vale do Swat, que foi invadido pelo grupo terrorista Talibã.
quando a Malala tinha por volta de 10 anos. E o livro conta como foi para ela passar por tudo isso. Ela foi uma menina que sempre gostava de estudar, sempre se destacou em tudo que fez. E para ela ficar sem a coisa mais importante para ela, que são os estudos, foi algo muito chocante para ela, mas ela continua indo para a escola, porém secretamente. E um dia que ela estava no dia das provas finais, ela acabou sofrendo um atentado durante o caminho para a casa dela. Ela estava num transporte escolar, um Dina, que é uma caminhonete improvisada como um ônibus, e ela sofreu um tiro, e outras 2 meninas também levaram tiro do homem do Talibã. Mas ela sobreviveu e ela ganhou vários prêmios. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz e ela ganhou diversos prêmios, eu não lembro quais outros aqui. Mas o livro fala dela, mas quem conta a história é a Adriana Carranca, uma jornalista que foi lá para o Vale só para saber sobre a história dela. E eu gostei bastante do livro. Eu achei interessante, eu não conhecia a história dela, mas achei interessante, algo que parece tão normal para quem é aqui do Brasil, para quem estuda, mas para ela ela podia morrer se fosse estudar. Eu gostei da mensagem do livro, gostei da história. Para mim é bem interessante, sim. Eu gostei. Muito bem, Nicolas. Uma história que traz um sofrimento, né? Sim. Mas após a dor, após esse sofrimento, também vem uma conquista, né? E para você ver como algumas pessoas, elas passam situações difíceis, às vezes a gente se esquece disso. A gente tem a tendência a esquecer. Olhar só para, como a gente fala, só para o nosso umbigo, né? E a gente não sabe qual a situação do outro. E às vezes a gente deixa as oportunidades passarem. Essa menina, com certeza, se esforçou muito, né? Mas muito bem, Nicolas. Parabéns, viu? Pessoal, alguém quer falar? Alguém já conhecia, também não conhecia. Professor, eu já conhecia essa história que nós estudamos na aula de português, no livro de português, e ela era uma menina que sofreu muito por conta que na onde ela morava não podia estudar. Mas eu entendi que ela era forte e mesmo assim continuava insistindo em estudar. Aí eu achava muito errado, tipo, a pessoa querer estudar e ser impedida. Tipo, a gente podendo estudar aqui no Brasil e onde ela morava, ela querendo se esforçar, querendo ter uma boa leitura, um bom estudo para passar para os outros, e não podia estudar por conta que se ela estudasse, ela podia morrer. Aí eu achava muito ruim assim para ela, porque ela queria se esforçar e não deixava. Ela queria seguir o sonho e não deixava. Muito bem, Marisa. Gostei muito da contribuição também, viu? Pode sim, Hannah. Fica à vontade. Eu também já tinha ouvido sobre Malala através de vídeos. Começou assim na escola, né, como ela disse, Marisa. Aí acabei que fiquei com muita curiosidade e pesquisei alguns vídeos sobre ela, sobre a história dela. É uma história muito linda, né, de luta, de vencer obstáculos. Eu acho incrível isso, porque assim,
muitas pessoas têm a oportunidade de estudar, né? Têm a oportunidade de fazer melhor, mas não aproveita, né? Desperdiça tudo, tendo visto ela, né, que não tinha essa possibilidade de estudar, de ir para uma escola, tinha que ficar em casa, e então ela acabou enfrentando todos aqueles obstáculos para que ela pudesse ter uma educação, né? Sendo que muitos hoje têm a educação na palma da mão, mas não quer aproveitar. Então é uma história muito linda e que eu acho que incentiva muito os outros alunos. Muito bem, Hannah. Muito bom. Que bom que Marjorie quer falar também. Bom, Nicolas falou muito bem, é um livro muito bom. Também que além das versões apresentadas, tem outras, como essa daqui, para as pessoas maiores, para os pequenininhos de 5 anos. Tem muitas versões, é um livro assim muito bom, incrível, uma história muito chocante, emocionante, que fala sobre a importância do estudo, muito boa. Nicolas apresentou essa história muito bem. Tu tem uns aí, Marjorie? Mostra aí pra gente. Sim, eu tenho 2 versões aqui além dessa. Tenho essa daqui para as pessoas maiores, Malala Yousafzai, e Malala e seu lápis mágico para as criancinhas menores, que eu li quando era pequena. Que legal, viu? Esse daí tu fala para criancinha de 10 anos para trás, pode ser até 7, 8. De 7 para trás. 7, né? Muito bom. Que ótimo, viu? Impactante mesmo, é impactante. Você demora um tempo para digerir, né? Porque a gente tem que refletir. Pessoal, sabe por que o ser humano não muda hoje em dia? O ser humano não para reflexão. Como a gente está parando aqui para pensar um pouco, refletir um pouco. É todo mundo na correria, né? Interessante, gostei. Felipe? Opa, então podemos avançar aqui no PowerPoint? Pode sim. Beleza. Você conduz aí, acho não. Ah, sim. Então aqui, já fui o Nicolas, agora é o Estevão. Se quiser apresentar, falar. O meu livro é esse daqui, da Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Deixa eu tirar uma foto sua aqui, Estevão. Rapaz, Estevão chegou na nossa equipe. E assim, já tem um carinho enorme por Estevão. Carinho grande mesmo. Eu estou vendo ele aqui, rapaz. Tem que tirar essa foto porque não pode. Muito bem, Estevão. Arochunó. Lembrei na do medalhinha agora. O livro fala da história de uma nordestina, que no início não fala o nome dela, que ela vivia, posso explicar, um pouco pior que a gente, que a vida dela era dureza, no qual o narrador vai explicando, em páginas, como que era a vida dela e como que a vida dela era antes, que quando ela era pequena, os seus pais tinham morrido. E ela foi morar com a tia lá no Pará, no qual a tia sempre colocava coisas na cabeça, tipo assim, quem bebesse café frio poderia dar dor de barriga, no qual sempre para a nordestina ser uma menina assim, estudiosa, que sempre segue tudo na linha, no qual, quando, a partir das páginas, vemos que o nome da nordestina se chama Macabeia, no qual foi a mãe dela que deu o nome dela. E ela arrumou o Olímpico, que seria o namorado. Ele não tinha pai. Quem criou o Olímpico foi o padastro, no qual ele é metalúrgico. Com o decorrer da história, vimos que o Olímpico, ele mais ou menos acaba o namoro com a Macabeia e começa a namorar com a Glória, que seria a amiga de Macabeia aquele estudo de datilografia, que é ao menos para escrever máquina escrita, que é a antiga. E a amiga, a Glória, faz com que dê ideia de até aqueles que vêem a vida de cartas, no qual
esqueci o nome do trabalho, que vê a vida de Glória e fala que ela vai ter uma vida muito boa. E fala isso com a Macabeia, dando dinheiro, já que ela não tinha dinheiro, já que ela trabalhava, morava em uma casa onde tinha mais 3 pessoas, que essas 3 também se chamavam Maria, e foi lá, no qual essa pessoa mostrou o passado da vida dela, que estava certo, e o presente. E falou que no futuro, ela, quando chegasse em casa, ia conhecer um estrangeiro que era muito rico, no qual ia chamar ela para se casar e ela ia viver uma vida de luxo. Só que quando foi passar naqueles estreitos, aquele corredor de favela, passou um transatlântico Mercedes amarelo, que atropelou ela, batendo a cabeça dela na quina da calçada, mais ou menos sangrando. Só que o narrador fala que não haverá morte no livro, então não se sabe se ela morreu ou não. Só que, pelo jeito, ela morreu. Então, ainda está essa dúvida, né? Ou você concluiu? Você concluiu? O narrador não explica especificamente se ela morreu ou não, mas pelo jeito ela morreu. O livro que eu percebi que fala sobre a vida, que a vida pode ser tanto ruim como a Macabeia, no qual não tinha os pais, e a tia dela sempre mandava nela, e quando ela fazia uma coisa errada, dava cascudo na Macabeia, e que talvez pode mudar de uma hora para outra. E, de fato, fica um mistério, né? Para a gente refletir. E também, pessoal, toda vez que a gente lê um livro desse, né? A gente faz um paralelo com as situações que a gente está vivendo, com a situação que as pessoas ao nosso redor também estão passando. A gente nunca sabe. Mas eu queria falar de um pontinho. As amizades, pessoal. Saibam escolher as amizades, ok? Não sei porquê, mas deu vontade de falar esse ponto. As amizades têm um grande poder de impacto na nossa vida. As 2 escolhas mais importantes. A pessoa que você vai casar, ok? E as suas amizades. Se essas 2 escolhas forem feitas da forma errada, a sua vida pode ficar muito ruim. Então, vocês que são jovens, né? Lembrem disso. Amizade e a pessoa que você vai casar. Muito bom, Estevão. Muito bom mesmo. Pessoal, alguém quer comentar? Alguém já conhecia, eu também não conhecia. Alguém já conhecia, já tinha visto. Bem diferente, né? Será que tem uma continuação do livro? Talvez não, né? Eu acho que não. Não. O livro faz isso, né? Fica aquele mistério. Muito bem, Estevão. Dizer que é uma alegria ter você aqui, tá bom? Com a gente. Fiquei muito feliz de ver você já chegando aqui, já partilhando. Isso é muito bom mesmo. Segue o jogo, Felipe. Beleza. Então vamos. O livro é muito legal. Aqui as apresentações aqui estão muito legais. Daí aqui nós vamos continuando com a Marjorie Mourão e o Monstro e o Executivo. Bom, primeiramente, eu sou Marjorie Mourão e apresentar aqui o livro Monge e o Executivo, porém, aconteceu um imprevisto, porque uma amiga da minha mãe do serviço dela, pediu para olhar o livro, e a minha mãe levou e acabou esquecendo lá. Então, houve uma troca aqui, eu vou apresentar outro livro hoje, chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Deixa eu tirar a foto, Marjorie. Marjorie chegou na equipe olímpica também, recentemente. E que grande alegria mesmo. Uma menina maravilhosa também. Participando do seu primeiro clube do livro, né, Marjorie?
Seja bem-vinda, viu, também. Deixa eu tirar uma foto sua. Pronto. Quem mexeu no meu queijo? Bom, esse livro é um livro que não tem como ler sem te transformar. Um livro, assim, muito emocionante. Ele fala sobre as mudanças que acontecem na nossa vida. Pode ser no ambiente de trabalho, com a família. Mudanças em geral. E Johnson M.D., da editora Record, que foi publicado em 98, quer dizer. Bom, ele fala sobre 4 personagens principais, que são 2 ratinhos e 2 humaninhos. Os ratinhos Sniff e Scurry e os humaninhos Hen e Hawn. Bom, ele conta a história desses 4 personagens que viviam juntos em um labirinto. O cérebro dos ratinhos trabalhava de forma mais simples, apenas pelo instinto, e o dos humaninhos era mais complexo. Conseguiam ter suas crenças e tradições. E a busca incessante deles no labirinto era por queijo. Até que um dia eles encontraram o posto de queijo C, que tinha muito queijo. Então a busca deles tinha acabado, entre aspas. Eles se mudaram para perto de lá e todo dia eles acordavam para ir lá no posto C comer o queijo, o que fazia eles ficarem felizes, digamos assim. Bom, estava tudo bem, porém os humaninhos Hen e Hawn acordavam todo dia tarde porque ficavam despreocupados, que achavam que todo dia ia ter queijo, estava tudo bem. Os ratinhos Sniff e Scurry todo dia vasculhavam o local e começaram a perceber que o queijo estava acabando, porque nada é infinito. E quando o queijo acabou, não foi uma surpresa para Sniff e Scurry, que foram diretamente procurar outro local. Calçaram seus tênis e foram em busca no labirinto. Porém, para Hen e Hawn foi uma surpresa assim gigante. Tipo, como assim o queijo acabou? Tinha que ir todo dia. E eles não entenderam essa mudança, entenderam ela como algo ruim. E ficaram lá esperando, acreditando que no outro dia ia aparecer mais queijo. Do queijo velho que eles sempre comiam todo dia. No dia seguinte, não apareceu mais. Tinha realmente acabado. O queijo tinha mudado de lugar. E eles ficaram assim, chocados. Quem tinha achado aquilo uma injustiça? Por que tinham feito aquilo com eles? Quem tinha mexido no queijo deles? Hawn estava começando a perceber que se eles não mudassem, eles iam acabar extintos pela fome e pela chateação de não encontrar o queijo. Continuando, é só porque tava passando um avião aqui. Bom, e ao longo do tempo eles continuaram esperando e não aparecia mais. Eles estavam ficando muito chateados, com muita fome. Porém, Hen continuava carrancudo, zangado, se recusava a aceitar essa mudança. E Hawn um dia realmente notou que eles tinham que mudar. Eles tinham que procurar mais queijo. Então ele foi falar para Hen que eles tinham que procurar mais queijo no labirinto, porque senão eles iam acabar morrendo de fome. Porém, Hen continuava não aceitando, ele acreditava que o queijo ainda ia aparecer de volta, que iam devolver o queijo para ele. Então, Hawn foi meio que obrigado a ir em busca no labirinto sem Hen por mais queijo. Bom,
E a história vai se tratando da viagem de Raul em busca de mais queijo, onde ele aprende muitas lições valiosas, como ele tinha que aceitar as mudanças, o que fazer para se adequar às mudanças. E foi escrevendo assim passagens na parede, não só como lembrança do porquê que ele está fazendo tudo aquilo, mas também para, se Ren mudasse de ideia, ele seguisse aquelas mensagens na parede para conseguir achar o queijo. E Raul, depois de muito tempo buscando, achou um outro posto de queijo. O posto de queijo porém ele já estava vazio, esgotado. Por quê? Porque ele se adequou à mudança tarde demais. Então, ele teve que continuar buscando. Mesmo que tiveram uns 3 pedacinhos de queijo que estavam sobrando no posto de queijo ele pegou e voltou e levou para Ren. Falou assim, Ren, vamos lá buscar um queijo novo. Eu achei esses pedacinhos aqui para a gente não morrer de fome. Esse queijo é novo, mas ele é bom. Ren não acreditou, disse que queria o queijo velho dele de volta. Então, Raul continuou andando sem Ren. Foi escrevendo as mensagens na parede, buscando por queijo. Ficou pensando que Sniff e Scurry agora já deviam estar se empanturrando de queijo. E foi escrevendo as mensagens na parede. Tipo assim. Como essa daqui. Se você não mudar, pode acabar extinto. Fazia o formato de um queijo e escrevia uma mensagem dentro. Como lembrete e como caminho para o Ren. E depois de muito tempo buscando, ele encontrou o posto onde Sniff e Scurry estavam. O posto de queijo Q, se eu não me engano. E lá era o posto mais lotado de queijo. E ele percebeu que essa mudança era uma coisa boa. Então, esse livro, assim, é uma história onde os adolescentes contam essa história um para os outros. Uma metáfora, falando do queijo. O que é o queijo? O queijo é o que nós desejamos, o que nós necessitamos. É nossa busca, que nós buscamos. Por exemplo, um bom emprego, um bom futuro, que assim nos deixa confortáveis, digamos assim. E as mudanças acontecem. O queijo algum dia pode mudar e nós temos que reparar nessa mudança a tempo. Porque senão pode acontecer que nem Ren, nós não podemos ficar sem se adequar à mudança. Temos que ser que nem Sniff e Scurry, porém tem gente que também é como Raul, que mesmo se adequando um pouco tarde, ainda consegue se adequar. Bom, aí esse livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, termina assim, com Raul achando o posto de queijo Q. Porém, ele também tem 2 continuações, digamos assim. A análise do livro Quem Mexeu no Meu Queijo, chamada Eu Mexi no Seu Queijo, feita por Deepak Malhotra, da editora Bestseller, que é falando o que ele entendeu do livro para quem não entendeu direito. E a continuação real publicada pelo mesmo autor, chamada Como Sair do Labirinto, que é a história de Ren, que finalmente percebeu que ele tinha que se adequar à mudança. Aí é uma história assim também continuando a outra. Ele vai seguindo o caminho das imagens que Raul botou na parede e assim encontra maçãs pelo caminho. Ele encontra também uma nova amiga e com ela eles conseguem sair do labirinto e encontrar onde Raul estava depois que o posto de queijo Q ficou sem queijo. Ele estava fora do labirinto. Ele simplesmente tinha encontrado o queijo, mais queijo e maçãs. Bom, e eu não vou dar muito spoiler para também vocês desejarem ler,
porque, assim, são histórias muito, muito boas. Como eu disse no início, não tem como ler sem ser transformado. Opa! Aí o que eu disse em si, eu indico muito esse livro. É um livro que eu recebi da minha mãe, que leu quando era pequena, e se emocionou muito e quis botar para eu ler. Eu aceitei e fiquei muito emocionada com essa história. É isso. Muito bem, Marjorie. História impactante, viu? Alguém quer falar? Porque eu vou já falar também. Alguém quer falar primeiro? Alguém? Eu não sei se Michel levantou a mão para falar. Pessoal, eu quero falar de alguns pontinhos também. Mas, assim, impactante. Primeiro, eu lembrei que a gente precisa ter um objetivo maior na nossa vida. A gente, por exemplo, na nossa realidade, né, tem o objetivo de ganhar uma medalha. Mas e aí, quando tu ganhar a medalha, tu vai parar? O que é que faz, de fato, você permanecer buscando, na busca, né? Lembrei agora, fazendo um paralelo, acho que com do aprendiz, né? Pessoal, sempre um objetivo maior na nossa vida. Algo que faça te levantar todos os dias. Outra coisa, outro ponto, é que mudar dói. E nem todo mundo quer mudar, porque mudar... O pessoal se acostuma muito àquela frase, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Mas essa frase é uma frase de gente preguiçoso, que não quer mudar. Porque corrigir os próprios erros, tentar forjar alguém diferente, tentar adquirir virtudes, não é um trabalho fácil, é um trabalho extremamente difícil. Então, a mudança dói, ok? A mudança dói. Achei muito interessante que ele escreveu algumas coisas para ele lembrar do que fazia ele permanecer. Porque, pessoal, eu falo muito em sala, né? O ser humano é um bicho que esquece. A gente esquece dos nossos objetivos. Por isso é importante escrever todos os dias. Todos os dias escrever seu objetivo. Todos os dias escrever onde você quer chegar. Tenha um caderninho, pessoal, para fazer a anotação. Anotem todos os dias, para um momentinho ali para refletir. Por exemplo, vai começar o teu dia, não começa teu dia de supetão já com o celular na mão, não. Para, reza, né? Quem tem uma vida de oração, faz tua oração. Não começa o dia já agoniado, não. Faz tua momento de oração, faz uma anotação, reflete um pouco sobre a vida, reflete sobre aquilo que você precisa melhorar, enfim. Começa a fazer isso diariamente e eu garanto que em um ano, vou colocar um ano mesmo, um ano, sua vida está totalmente diferente. Vida espiritual, uma boa leitura, estudando para valer, meu amigo, não tem como ficar do mesmo jeito. Muito bem, Marjorie, fiquei muito feliz, viu? Obrigada. Então, alguém quer falar mais? Esses foram os pontos que eu achei bem interessante. Então, fica a dica aí para quem quiser comprar o livro. Ok? Vai lá, Felipe. Beleza, livro muito legal, gostei bastante. Até me deixou curioso de como é que é o livro. Assim, tipo, tem um monte de continuação, né? Tipo, tem, tipo, quem pegou o queijo. Então, eu fiquei muito, assim, curioso, assim, me deu curiosidade de ver como é que é essa coleção. Achei bem legal. Muito legal. Daí, agora Ana Karen, Ansiedade de como enfrentar o mal do século. Olá, boa tarde. Boa tarde, Hanna. Vou ligar aqui a câmera, peraí. Dá pra me ver? Esse daqui o livro é Ansiedade, como enfrentar o mal do século, de Augusto Cury. Esse livro ele tem duas versões, tem a versão infantil e tem a versão adulta, né? Eu já li as duas versões e é muito bom mesmo. A versão infantil, ela, como eu disse, já é mais para criança, uma coisa mais assim animada, sabe? Menos tensa.
Ela fala de irmãos que não gostavam muito de estudar, que viviam brigando e que usavam os celulares, tipo, de modo muito abrangente, sabe? De várias formas e muito viciados. Mas a versão adulta, ela já é uma versão que vai mexer um pouquinho mais com você, uma versão bem mais interessante, assim, para mim, mas fica a critério de vocês. Esse livro eu achei muito interessante porque ele começa com uma simples pergunta, né? O que é pior, a depressão ou a ansiedade? A ansiedade em si, ela pode ser definida como SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. A depressão, ela é muito forte, tipo, a gente sabe que é algo bem profundo. Mas por que eu estou citando que a SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado, é bem pior? Porque essa síndrome, ela vai mexer basicamente com os seus pensamentos. Uma coisa muito boa é que todos, né, a gente sabe que pensar é muito bom, assim, tipo, a gente para pensar um pouco, refletir, a gente ama pensar, né? Mas já parou para entender que pensar demais pode ser ruim? Por que pensar demais é ruim? Porque aquilo vai te deixar preso em janelas killer. O que são janelas killer? Esse livro ele vai falar que janelas killer quer dizer assassino, em inglês, né? Então, isso é janelas que vão lhe prender. Aquelas janelas que vão deixar com fobia, com pensamentos depressivos, com culpa, entre outros. Essas janelas killer, elas vão acabar prendendo outras janelas em você, entendeu? Elas vão acabar lhe atrapalhando de evoluir mais, de se expor, de falar, elas vão deixar mais tímidas, mais introvertidos. Essas janelas, elas não são boas, então, no livro mesmo fala que você pode aplicar um método, que é o DCD, que é o método duvidar, criticar e decidir. Duvidar é muito bom, principalmente para as pessoas ficarem mais sábias, para poder você entender se realmente aquilo vai funcionar, e você vai duvidar de tal atitude que você quer fazer, qual ação. Então, duvidar é muito bom. Criticar. Por que criticar é bom? Criticar é autocrítica. Você pode fazer uma autocrítica sobre você mesmo, buscando melhorar certos pontos, buscando, como é que eu digo, mais compreensão em algumas outras coisas e decidir. Você precisa determinar algumas coisas na sua vida. Você não precisa fazer algo por fazer. Você tem que estar determinado a fazer aquilo. Então, decidir é você ter a certeza de que aquilo realmente é o que você vai querer. Esse livro fala também sobre o uso dos celulares, dos computadores, da televisão, tanto de idosos a crianças, né? Fala que a gente está destruindo os filhos da humanidade, começando na infância, né? Que é onde a criança ela vai ser mais imperativa, ela vai ter várias perguntas, e acaba que pode prejudicar o uso dos celulares. Por quê? Tá lá a criança, a mãe entrega o celular, deixa o celular quanto tempo ela quiser. O que isso pode atrapalhar? Pode atrapalhar os pensamentos. Aí, às vezes, ela pode estar assistindo tais conteúdos, né? Aí você pode dizer, nossa, minha criança está muito esperta, tipo, ela já está sabendo de bastante coisa. Mas aqui diz que a criança ela tem que ir descobrindo isso através dos responsáveis que vão ensinando, não do uso exagerado da tela, entendeu? Tanto os celulares como televisões e computadores é a mesma coisa. Então, fala que além das crianças, que já são a primeira geração, que é onde se inicia, né? Tais elas como os idosos fazem esse uso exagerado. E é isso. Mais uma coisinha. Eu vou indicar esse livro para vocês, tá? Eu indico que comece pelo infantil, que é bem interessante, você vai entender muito sobre ele, para depois ler a versão mais adulta. Vou mostrar ele aqui de novo. Ele é muito bom para você entender mais sobre os pensamentos, sobre o psicológico das pessoas, sobre a sua saúde mental. E eu acho ele bastante interessante, porque é uma coisa que abrange muito a humanidade hoje em dia. Muito bem, Hannah. Parabéns, viu? Muito feliz mesmo. Pessoal, a ansiedade
É o mal do século, ok? Muitas pessoas ao nosso redor, às vezes nós mesmos, né? Estamos numa situação de ansiedade. E aí tem vários graus, né? Que a ansiedade, todos nós vamos sentir. Mas, às vezes, isso sai fora do normal. E hoje em dia tem muita gente sofrendo mesmo. Tem um livro, inclusive eu tenho um livro aqui sobre ansiedade, só não vai dar para pegar aqui porque não está aqui. Mas é um tema muito interessante. Acredito que todos nós devemos buscar conhecer. Porque a gente conhecendo, a gente vai conseguir também ajudar outras pessoas. Alguém quer falar mais? Eu vou já procurando aqui, se eu achar o pego. Ansiedade. Eu acho que é quase esse título, Ansiedade, Mal do Século. Mas vai falando, Felipe. Pode ir falando que eu vou procurar. Se eu achar aqui, eu falo já. Opa, então aqui é um livro muito legal. Eu já li vários livros da série do Augusto Cury e é muito legal. Eu já li O Zero ao Gênio. Muitos livros e eu também recomendo bastante. Ele é um autor muito bom e que faz as pessoas refletirem. E parabéns pela apresentação. E é muito bom, né? O hábito da leitura e também aprender várias novas coisas. Então aqui. Sim, então aqui a gente tem a ordem da apresentação. Daí aqui tá Maria Marisa, o mistério das 5 estrelas. Oi, professor. Olá, Marisa, tudo bem? O meu livro é O Mistério das 5 Estrelas. O autor é Marcos Reis. Deixa eu tirar aqui uma foto, viu, Marisa? Tá bom. A gente pode colocar de novo aí, eu tava só ajeitando aqui. Pronto. Show! Pode começar. Professor, meu livro, ele fala de um homem que é assassinado no hotel 222. E o nome do hotel é Império Parque Hotel. O único que viu o corpo foi um menino chamado Léo, menino de 16 anos, que trabalhava como mensageiro, que entregava as coisas, entregava carta. E ele é apenas um garoto. E seus inimigos eram muito poderosos. O Barão, que eu vou já contar, que quem é Barão, ele era um homem muito rico, que gostava de ajudar a humanidade, ajudar a comunidade onde ele vivia, que era em São Paulo, a história onde ocorreu. E ele era um menino que era muito sábio. Ele gostava de desvendar as coisas. E nesse dia, ele falou com um amigo, com um primo e com um amigo dele, o Guima que trabalhava no Parque Hotel, no hotel. E Guino, que ele se escondeu lá, na casa de Guino, do seu primo, que ele era cadeirante, porque ele estava sendo procurado pela polícia, porque a polícia estava achando que essa história que ele tinha inventado de um homem ter sido assassinado no parque, no hotel onde ele viu, era uma história de maluco, era uma história doida. E assim, o menino ficou muito, como é que eu posso dizer? Muito triste, pois não estava acreditando nele e preferiu acreditar nos mais poderosos, nos que tinham mais dinheiro, que era praticamente contrabandistas de corpo, de gente, de dinheiro, alguma coisa assim. E o próprio preferia poderoso do que no menino. Mas ele foi descobrindo mais sobre o ocorrido, que esse corpo foi achado no apartamento onde o barão, que eu gostava de ajudar a comunidade, foi encontrado
nesse apartamento. Mas ninguém afetava porque o barão era todo cheio de... Tinha suas elegâncias, ele era elegante, ele era um Acho homem que vai que acabar a ajudava as chamada. pessoas. Ô, gente, vocês estudaram o terceiro capítulo de história? Já tá todo mundo? Posso continuar, não posso? Só um minutinho. Felipe, dá certo continuar a gravação? Acho que eu vou interromper